A paz do Senhor, boa noite a todos. E a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Vamos orar, queridos. Glorioso Deus, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração somente a Ti, Senhor. Nós pedimos perdão por todo o pecado que tenhamos cometido contra Ti, Senhor. Perdoa-nos, lava-nos com o Teu sangue e mais branco do que a neve seremos, em nome de Jesus. Senhor, dá ordens aos teus arcanjos e anjos para sitiar e guardar nossas casas, a casa dos nossos vizinhos, os nossos condomínios, o nosso bairro, a nossa cidade, o estado onde nós moramos, o Brasil, toda a nação brasileira. Senhor, faz o mesmo em toda a América do Sul, América Central, América do Norte, no Ártico, na Antártica, todas as ilhas da Oceania, todo o continente africano, a Ásia, Senhor, a Europa, a Eurásia, todos os locais de conflitos, de que há conflitos de guerra, Senhor, em nome de Jesus. Oh Senhor, acampa teus arcanjos e anjos, se ti guarda cada casa, cada família, cada irmão, se ti guarda aqueles que estão assistindo e aqueles que ainda vão assistir esse encontro, em nome de Jesus, porque tu, Senhor, é um Deus vivo. Passa os céus, passam a terra, mas as tuas palavras, elas não passarão. Elas irão se cumprir nas nossas vidas, elas irão se cumprir sobre este planeta, elas irão se cumprir sobre todos os universos. Ah, Senhor, se houver algum enfermo no nosso meio, que seja radicalmente curado, em nome de Jesus. Que o óleo de alegria do Senhor seja derramado. Nós te convidamos, Jesus. Seja bem-vindo, Jesus. Seja bem-vindo, Senhor. Entra, Senhor, nós abrimos a porta da nossa casa, do nosso coração. Entra, Senhor, toma teu lugar de honra, Senhor, e ceia conosco. Souribalacia laramastori anderimas. Ora canteri halarasoria deliriman. Oh, Senhor, louvado seja e bendito seja o teu nome, Senhor. Senhor, unge as cordas vocais da Helena, Senhor. Nós repreendemos toda alergia, toda rinite, Senhor. Tudo aquilo que tem se lançado contra os teus filhos, Senhor, para impedi-los de te louvar. Senhor, nós declaramos o governo, a condução, a direção desse encontro ao Espírito Santo de Deus, e declaramos amarrados e manietados, cegos, surdos e mudos, inoperantes, todos os espíritos contrários à palavra do Senhor, em nome de Jesus, que sejam todos levados cativos para o abismo e lá permaneçam até o dia do juízo final. Senhor, recebe, Senhor, a nossa adoração nesta noite, Senhor. Usa-nos, Senhor, fala conosco, Senhor. Designe teus anjos ministradores, Senhor, para visitar cada família, Senhor, para sermos todos, Senhor, tocados pelo poder dos altos céus. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Soribalayasia daralaramas. O recantirimasia dalarabastoria andareman. Silibarlastorimandarai. Toremaine hans teribalerasia daramas. Oh Senhor, na cruz do Calvário, Jesus Cristo de Nazaré levou sobre si todas as doenças, todas as enfermidades. Por isso, Senhor, eu peço agora, visita com unção de cura, Senhor, a irmã Helma, Senhor, irmão Antônio, todos aqueles que estão enfermos no nosso meio, Senhor. Visita, Senhor, o pai da Maria do Carmo, que está internado lá naquele hospital, Senhor. Oh, Senhor, faz uma visitação santa, Senhor. Abre os olhos espirituais dele, Senhor, para que te veja, Senhor, e veja sua mão estendida. Torabai nihasti libalasorabai esti andaramai. Horakanteri hasti alarastori andarimas. Horelebahela siliriastori andaramai.
Seja bem-vindo, Espírito Santo. Declaramos o governo, domínio e a condução desse encontro ao Espírito Santo de Deus. Dá, Senhor, entendimento, discernimento, revelação, Senhor. Dá o dom de interpretação de línguas para os teus ungidos, Senhor. Sorabala silima riasteri alaramai. Torakantiri hastias tuiemanas. Oralasteli barrela baixolaramas. Oh, Senhor, visita também essa bebezinha, Senhor, que está enferma, Senhor. Todas as crianças, Senhor. Guarda as crianças, Senhor. Os bebês de colo, Senhor, que ainda mamam no peito de suas mamães, Senhor. Livra-os das bronquiolites, das infecções respiratórias, Senhor. E dá, Senhor, entendimento aos seus pais, aos adultos, Senhor, que quando estão com gripe não podem chegar perto dos bebês. Tora baile resti libarla souria daramas. Ora este ristian. Cobre a cada um com o teu sangue, Jesus, e todos os benefícios conquistados na cruz do Calvário, seja sobre nós, seja sobre a tua noiva, em nome de Jesus. Haralas tole barrela bacia daramas. Tore mai nehasti libalara souria diriman. Ah, Senhor, tu sonda os corações, tu vês, Senhor, quando antes mesmo de pensarmos em pedir, tu já sabias o que nós íamos te pedir, Senhor, e nós já te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, amados. Quem já ouviu aquela palavra que diz assim, que o homem que encontrou uma mulher encontrou um tesouro? Quantos encontraram? Quantos são ricos aí e não sabiam? Quem encontrou uma esposa encontrou um tesouro. Tesouro, queridos. O que significa um tesouro? Um tesouro não é apenas uma pedra preciosa. Um tesouro significa muitas pedras, muitos valores. Um baú cheio de valores. E esta semana um conhecido nosso perdeu a sua esposa, a sua companheira de muitos anos, porque quem acha uma esposa, amados, tem um tesouro, e ela é um tesouro. A sua esposa é um tesouro. Se você como é que você está tratando com o seu tesouro aí, hein? Tem que cuidar muito bem do tesouro, né? Algum tempo atrás o Senhor colocou no meu coração que era para, no aniversário da minha nora, irmos visitá-la, fazer uma surpresa para ela. Perguntei, vai fazer alguma coisa? Não, nunca faço. E o Senhor começou a me falar a respeito disso, que tinham ficado tanto tempo fora do estado, não havia no mínimo 5 ou 7 anos, eu não lembro agora, sem comemorar o seu aniversário com a sua família, com aqueles que amam, né? E então comprei um bolo e fui testar a geladeira, fui testar o tal do Ultra para ver se congelava mesmo em 30 minutos, porque era só 30 minutos que a gente tinha. E congelou. Então nós fomos até a cidade de Rio Grande, de São Leopoldo até a cidade de Rio Grande, né, que dá em torno de quase 300 quilômetros. E chegamos lá, o bolo estava... Como é que vocês imaginam que estava o bolo? Congelado. Mas normalmente tantos quilômetros assim, e a forma como ele foi, né? Mas chegamos lá, o bolo estava intacto e congelado. E foi muito interessante porque no falar ali, a gente percebeu que era um desejo do seu coração.
Mas muitas vezes os tesouros das nossas casas, as esposas, as mulheres, as noivas, não falam os seus desejos. Mas isso não significa que eles não existam, né? Então, amados, dá uma olhada aí no seu tesouro. Olha como é que está o seu tesouro. Seu tesouro está, como se diz, está lá dentro de um baú fechado, né? Como é que estão essas pedras? Porque o tesouro fala de pedras, de coisas valiosas, né? E olha quantas qualidades tem um tesouro, uma esposa, uma mulher. São muitos, muitos. Meu Deus do céu. A gente podia citar muitas coisas aqui. E eu, por exemplo, não sabia que essa pessoa estava enferma, né? Então foi uma surpresa. Mas a trajetória de vida, né? Quando tu decide que tu vai fazer diferença dentro daquilo que tu acredita aqui na Terra, é muito extraordinário. Quais são os bons exemplos? Quando eu vou me lembrar dessa pessoa, eu posso citar muitos aqui para contar para vocês. Muitos bons exemplos. E é muito tremendo, amados. Então, cuide bem do seu tesouro, né? Coloque o seu tesouro com o valor adequado. Tem gente que botou o tesouro enterrou o tesouro, né? Está tratando seu tesouro como bijuteria. Não trate assim não, queridos. Porque eu lembro quando o pastor João Carlos dizia que a minha Mariazinha, ele falava, né? Ele a conheceu bebê ainda, né? Depois nunca imaginou que ela se tornaria a sua esposa. E que esposa, amados! Ela realmente era um grande tesouro. As qualidades que ela tinha, ela completava o seu esposo. E as pessoas nem imaginam que muitas vezes ele saiu do país para pregar o evangelho para muitos que ouvem hoje, que estão no Senhor, com o décimo dela, com como se diz, as férias dela, que ela ofertava a Deus para o marido ir pregar o evangelho em muitos lugares. Louvado seja o nome do Senhor, viu? Glória a Deus. Então, queridos, trate com muito carinho, respeito o seu tesouro. Porque o dia de amanhã a gente não sabe, né? Ninguém sabe. Mas cuide muito bem, sabe? Eu sempre digo, o certo seria nunca parar. Bom, a palavra do Senhor diz, né, lá em Apocalipse, o que tem contra vós é que perder o primeiro amor. Então, quando se está apaixonado, quando o jovem, a jovem estão apaixonados, meu Deus, I love you, que diz, né, toda hora, coraçãozinho, mas se diz presentinho, etc. E meu amor para cá, meu amor para lá. Depois que casa, já é um sentado num lado do sofá, aqui nas suas redes sociais, o outro do outro lado falando, todo mundo falando com a ponta dos dedos. Perdem o falar, a graça do falar, do comunicar, né? Então, amados, vamos dar uma olhada nos nossos tesouros, como estão porque a nossa família é o nosso maior bem. Sabe, a família é o nosso maior bem. E a Bíblia fala, inclusive, que Deus os filhos são herança do Senhor, né? E que Deus vai nos prestar, vai nos cobrar, né, daquilo que nós fizemos com os nossos filhos, né? Então temos que ser, como se diz, não esquecer de ensiná-los bem, de orar diariamente, todos os dias, em nome de Jesus. Pode puxar, irmão. Pela vida sentimental do solteiro. Senhor, cura os sentimentos. E eu entendi, eu tô brincando. É que sentimental parece que é só aqui na mente, né? Então que o Senhor abençoe a cada um e que todo impedimento
que haja para o jovem se casar, tanto para o jovem como para a jovem, né? Que o Senhor, como é que se diz, coloquem homens e mulheres com o coração, em primeiro lugar, voltado para Deus, né? E que o amor do Senhor esteja no coração de cada um. E não dá para ficar também muito rabugento, não, viu? Porque, olha, tem gente que é tão top 10 que nem a pessoa se atura. Então tem que cuidar também, né? E como se diz, e só o Senhor é Deus, querido. Só o Senhor é Deus. E que bom que a gente tem bons exemplos para olhar, né? E se alegrar. Olhar, se alegrar, olhar e também seguir a muitos deles. E eu lembro que eu achava uma graça. Não importava a hora que você ia na casa dele, se era de manhã cedo, à tarde, à noite, os dois estavam assim, lindinhos, impecáveis, um com o outro, vestidinhos, podiam pegar a mala e viajar para qualquer parte do mundo, que estavam sempre prontos. Então eram muito sempre arrumadinhos os dois, sempre. Eu acho a coisa mais linda. E às vezes as pessoas se casam lá pelas tantas e como é que se diz, tênis jogado para cá, pilhas de roupa para lá, né, uma baderna espiritual na casa, né, falta de ordem. Outros casam e acham que a esposa é a mulher, é a mãe, né? Que acha que a mãe vai continuar fazendo as coisas. Não, sua esposa é sua esposa. O homem, a Bíblia diz que deixa o homem a casa de seu pai e de sua mãe e se unirá à sua mulher e formará a sua família. Então a casa do pai e da mãe é a casa do pai e da mãe. Passou. É um novo tempo. E aí, às vezes, as pessoas estão lá, às vezes, por motivos tão fúteis, mas tão fúteis, amados, que resolve se separar. Às vezes as coisas são tão idiotas, um não abre mão disso, outro não abre mão daquilo. Gente, vão se converter dos seus maus caminhos, né? Porque se a Bíblia diz que o homem tem que amar a sua esposa, assim como Jesus amou a igreja, morreu por ela. Quando eu ouvi isso, eu bem assim. Eu pensei, tá. Que eu olhava para os casais dentro das igrejas, eu olhava assim e ria. Tinha que rir, né? Eu olhava assim, Deus me livre. Eu olhava para o outro, misericórdia. Eu olhava assim, só o Senhor é Deus. Isso aí é crente? Então, amados, realmente, nós precisamos... A igreja, a noiva do Senhor, aqueles que se dizem cristãos, aqueles que se dizem seguidores de Jesus, né, precisam seguir o manual do fabricante, viu? Vamos seguir o manual do fabricante, vamos seguir a Jesus, vamos ver qual é os ensinos que tem e segui-los. Seguir. Eu lembro uma outra coisa muito engraçada, quando as pessoas estão namorando, noivando lá, elas se dão presentes bonitos, né? Aí depois que casam, vão lá, dão frigideira para as mulheres, pano de prato, o máximo um sabonetinho da Natura. Da família, eu lembro que uma vez me deram uma panela, até que a panela era cara, mas eu peguei aquela panela e disse assim, rega essa panela aqui e... Porque, amados, panela qualquer um pode comprar, né? E a gente compra do nosso gosto. Exatamente. Então vamos tratar com carinho, com muito respeito a sua esposa, o seu esposo, né? E olhar, amados, porque há uma ligação de alma muito extraordinária, amados, porque é tão extraordinária o relacionamento, o casamento entre um homem e uma mulher, que Deus disse o quê? Ele ensina, ele fala da aliança de Deus com o homem, falando da noiva e do noivo. Então, realmente, nos dias de hoje, é difícil se compreender esta profundidade, o significado mais profundo que tem de um casamento,
porque o mundo, as famílias estão totalmente fora, vamos dizer, fora do normal, não é verdade? E a gente quase não vê muita coisa assim para a gente admirar. Mas que seja você, comece um exemplo, né? Ser um bom exemplo. Eu lembro que o pastor João Carlos sempre dizia assim: se a tua mulher não presta, ora por ela. Porque se ela não presta, Deus vai transformar ela. E se tu é o que não é imprestável, o Senhor vai te transformar também. Então que o Senhor tenha misericórdia, né? Tenha misericórdia. E é interessante que a gente soube isso hoje, eu fiquei, puxa vida, fiquei com muita pena, né? Da pessoa que perdeu a sua esposa, né? Porque imagina, assim também lembro da irmã Maria, né? Que eles moravam juntos, casaram há 56 anos, eu acho. É muito tempo não, glória a Deus, né? Todo o tempo necessário, muito tempo no sentido de nosso, né? Mas é tremendo isso, amados, é muito tremendo. Não esqueçam, amados, que se você casa, você está autorizado a namorar, a passear. Eu sempre dizia assim para os meus conhecidos: olha, não esqueçam de tirar um dia por mês para ir a um restaurante, fazer um passeio. Aí depois um faz com a família toda, outra faz só o casal, deixa os filhos lá com o avô, com a avó, né? Por quê? Porque é necessário, amados. O relacionamento, ele é cultivado com boas ações, com coisas boas. Então não pensa que... eu nunca vi... As mulheres têm muito mania de apontar os defeitos dos maridos, né? E eu nunca vi marido nenhum modificar porque a mulher diz: não, porque tu isso, porque tu aquilo, porque tu isso, porque tu aquilo, porque tu isso, porque tu aquilo, blá, 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 blá. Nunca vi. Nunca vi. É engraçado. Acho que ninguém mudou, né? Pelo contrário. Não. Então, amados, a oração, muito pode a oração. E se você fizer para o seu esposo ou para a sua esposa aquilo que você gostaria que fizesse contigo, não tem erro. Não tem. Ninguém gosta de ser, como se diz, maltratado, desrespeitado, humilhado. Tem maridos que ficam rindo de algum defeito da mulher e ficam fazendo brincadeira, e as mulheres também, né? E isso gera nheca. Não gera nada de bom, queridos. Então, vamos prestar atenção, porque muitas vezes também os casamentos, com o passar dos anos, começam a ficar numa rotina, e as pessoas acham que tem que ter alguma coisa muito diferente. À medida que os filhos crescem, ou que quando nascem os filhos, é um tempo diferenciado. Quando eles crescem, já é outro tempo. Quando eles vão para a escola, quando eles vão para a faculdade, tudo. Quando eles se casam, né? E aí vai. Então, isso faz parte do ministério família, porque família é um ministério, viu? E dentro de uma família, amados, é como uma igreja, tem todos os tipos de personalidades, de problemas também, né? Mas, glória a Deus, sendo Jesus o Senhor desta família, da tua família. Mas o meu esposo ainda não é cristão. Começa a orar, profetizar, não fica acusando ele. Eu lembro que nós conhecemos uma pessoa que ela dizia assim, quando o marido ia falar com ela alguma coisa, ela dizia assim: está repreendido, Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu olhava assim, pensava: misericórdia. Aí eu tinha que me segurar para não rir, porque ele dizia assim para mim: ela fica dizendo que Jesus me deu isso, Jesus me deu aquilo, mas foi o fulano que trabalhou para isso, que comprou aquilo, que foi lá paguei, que foi lá que fiz hora extra, que não sei o quê, que Jesus. E eu tinha que me segurar para não rir. Exatamente, para ele era para ele se converter, ele não se convertia, ela não sabia por quê. Sim, e era muito engraçado, quer dizer, triste isso, né? Mas ele era uma boa pessoa, os dois eram uma boa pessoa, então tem que cuidar o jeito. Comece a orar e abençoar.
abençoa. Eu nunca esqueço, uma vez nós estávamos passando por uma situação difícil e a gente ligou para o pastor João a respeito de um assunto e ele simplesmente ele nem deixou ou terminar o resto da queixa. Ele simplesmente disse assim: irmã, vamos orar, isto é o diabo. Mas é o meu esposo que está falando, é o diabo. Não está dizendo que o diabo era o esposo. Era uma influência, era um ataque do diabo. E realmente, eu brinco, às vezes tem pessoas que têm diarreia verbal, que pelo amor de Deus, que a língua se grude no céu da boca e não fale tanta bobagem. Que depois a Bíblia diz que nós vamos dar conta de todas as palavras que saíram da nossa boca. Misericórdia. Senhor, peço perdão por toda palavra, pensamento que saiu da minha boca, toda palavra torpe no dia de hoje. Eu recolho no reino espiritual todas as palavras, lanço elas na cruz de Cristo e proíbo o inimigo de usar nenhuma vírgula, nenhum tio das palavras que saíram da minha boca, das palavras tolas, no nome de Jesus. Amém? Então, eu sempre digo, eu dou bastante conselho às vezes para algumas pessoas no meu trabalho, principalmente as jovens casadas, né, que começam a reclamar dos esposos, isso e aquilo, porque fulano eu pedi para isso, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Sim, um dia eu disse assim, mas amada, aí eu pedi pro fulano que ele não fez, que não sei o quê, eu disse, mas ele não vai fazer. Sabe por quê? Porque quando tu fica falando desta forma, no instinto espiritual que Deus colocou no homem, natural, o que ele sente? Esse tom de voz lembra o quê? Inimigo. E inimigo a gente faz o quê? A gente reage à altura, a gente briga. Então, um dia eu disse assim para ela, faz um teste. Faz assim, meu bem, vou inventar um nome aqui, tá? Joãozinho, ai querido, tu podia trocar a lâmpada lá para mim depois, por favor? Ah, tá. O Joãozinho vai lá e trocou. Aí ela fala assim, João, tu bota a roupa na máquina para mim, estende lá a roupa, leva fulano não sei aonde. Aí, por favor, né? Troca aquela lâmpada lá que já tá tantos dias sem trocar. Não deveria nem precisar pedir, né? Era só ele vir e trocar. Exatamente. Aí o que acontecia? A roupa ficava dentro da máquina, não levava Isso você pode estar dizendo assim, ai que besteira que a pastora está falando. Não, é verdade. É verdade. Eu dizia para ela assim, tenta para te ver. Faz assim, Deus, eu vou fazer o que a minha colega falou. Vamos ver se isso é verdade. E ela se matava de rir depois, né? Que ela falou, eu disse assim, claro, por quê? Porque o tom, quando você fala dessa forma, é como se a mãe dele ou o colega de trabalho estivesse falando com ele, com o esposo. Então, é adversário. E adversário a gente combate. E a mulher sempre vai perder nesse sentido. E é muito interessante. Daí eu disse assim, tenta fazer diferente. Ela começou a fazer, daí as coisas aconteciam. Por quê? Porque quando você fala com o tom certo, o que sai, o que toca no coração é a palavra proteção, cuidado, zelo, né? Então isso é muito interessante, isso é natural. É natural. Só um comentário, eu já estou dando vários mesmo. Essas questões que falam, tá falando muito da visão da mulher, né? Mas funciona a mesma coisa quando o marido faz ao contrário. A mesma coisa. Umas palavras, Uhum. ou também um chefe, ou alguém que está trabalhando assim, com a forma de falar muda tudo. Sim. Então, é muito interessante. E assim, ó, a tendência das pessoas é ressaltar os erros, os defeitos. Quando que eu nunca vi ninguém ser transformado, batendo na tecla todos os dias dos erros, das coisas que tem que mudar. Nunca. Agora. Te ensina mostrando os teus... Exatamente. Então, ressalta aquilo que a pessoa tem de melhor, as suas melhores qualidades. Um dia eu estava fazendo
um aconselhamento, eu peguei e disse assim: amados, olha só, vocês dois são pessoas inteligentes. Eu quero que você escreva cada um dos seus papéis aí as características, as características, as qualidades pelas quais você se apaixonou por esse homem, por essa mulher. Escreve. E agora? Então, onde é que estão as qualidades? Então, amados, nunca esqueçam dos dons e das qualidades que o seu filho tem, que a sua esposa tem, que o seu esposo tem, e começa a ressaltar e abençoar. Quanto mais tu abençoar, mais tu vai colher. Tu vai ver transformação, porque é pela palavra. Quanto mais tu diz que o troço é ruim, que é grosso, que é mal educado, mal educada, vai só ficar cada vez pior. Porque em parte falamos e em parte profetizamos. É sério isso, muito sério. Então, amados, como se diz, eu não sei para quem eu estou falando isso, tá? Mas em cima dessa questão, que a tua esposa ou o teu esposo vai ser aquele companheiro de vida, de história. Vocês são responsáveis ou serão responsáveis de trazer ao mundo vidas que vão fazer diferença aqui neste planeta ou não. Né? Tudo depende da forma como você ensina, né? O objetivo de vida. Então, queridos, não esqueçam. Peçam, e aí alguém pode dizer assim: mas tu não sabe como é que é o meu marido, tu está falando isso porque tu não conhece, ou tu não sabe como é que é a minha mulher, que parece uma goteira, é pim, 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 ou vice-versa. Mas, amados, lembra-te do Senhor. Lembra, Jesus é a melhor inspiração, queridos. Que Jesus seja a tua melhor inspiração. Que Ele seja a nossa melhor inspiração. E quando você for fazer para o seu esposo, a sua esposa, para o seu filho, para a sua filha, e os filhos aos seus pais, façam o melhor. Não faça de qualquer jeito, não. Faz o melhor. Eu sempre digo, os seres humanos são cheios de desculpas, são cheios de argumentos, né? Principalmente as pessoas que estudam muito, parece que elas têm uns argumentos mais bonitos de se falar. Mas eu sempre digo assim, ó, quando tem muita explicação, não se preocupe em me convencer, você tem que ver se você convence a Deus. Né? É isso aí. Amém, amados? Então, como diz... Pensa sobre isso, tá? Glória a Deus. Depois do fim do culto eu leio, que agora eu não consigo ler. Só olha que o pessoal falou que o amor cobre multidão de pecados, né? Ele fala que perfeito amor. Perfeito amor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui na discussão das... Como é que se diz? Nas discussões das como é que se... Não é publicações, é... Isso. Então, vamos abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos 9, versículo 26. Outra coisa, amados, aqui eu li ali, a mulher tem que honrar o seu marido, assim como o marido tem que honrar a sua esposa, mas honrar não é ser humilhada, porque tem muitas situações onde as mulheres são humilhadas, inclusive nos relacionamentos sexuais. Então, tenham muito cuidado, amados, muito cuidado. Atos 9, versículo 26. Saulo em Jerusalém e em Tarso. Não era Paulo ainda, era Saulo. Então vamos. Tendo chegado a Jerusalém,
procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Ninguém acreditava que Saulo de Tarso havia verdadeiramente se convertido. Mas Barnabé, tomando-o consigo, Barnabé era a figura de como se diz, de um profeta. Tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhes a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Versículo 31. A igreja cresce. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. 32. A cura de Enéas. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali um certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor, porque todos conheciam a fama daquele homem e o tempo que ele estava acamado. 36, versículo 36. A ressurreição de Dorcas. Amados, houve ressurreição de muitas pessoas. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, ou Tabita. Nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia, ou ofertas. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelho, orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Nós temos orado, amados, e pedidos a porção dobrada do seu Santo Espírito. Para quê? Para realizar sinais, prodígios, maravilhas no nome dele. Amém? Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. O centurião Cornélio, ali em Atos 10, morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Vocês repararam que aqui fala tanto Dorcas como o centurião Cornélio,
davam muitas esmolas. Esmolas não eram ofertas, que o Espírito Santo me corrigiu. Porque as ofertas eram dadas no templo. E as esmolas eram dadas para quem? Os necessitados. E fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus. Se eu não me engano, a hora 9ª eram 15 horas? Acho que sim, não lembro agora. Um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuídos de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou, o anjo que lhe falava chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhe contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6ª, meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer mais, e enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase, ou digamos, teve uma visão. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpede, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Versículo 17. Os enviados de Cornélio chegam a Jope. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: Aqui me tendes, sou eu a quem buscai. A que viestes? Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo, para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Tora balasili marlas torianderimas. Toremaine has teribalarash torricatoriadaramai. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro vai com eles. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os, e no dia seguinte levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. E aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. A quem se dirigiu, dizendo: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça.
Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamando, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, um anjo, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no 3º dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e a testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, Jesus Cristo de Nazaré, todo aquele que nele crer, recebe remissão de pecados. Glória a Deus. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Glória a Deus. Amados, isso é muito extraordinário. Já bateu na tua porta alguém que veio e disse assim: olha, eu estava orando na minha casa e Deus disse para mim, me apareceu um anjo e me deu o teu endereço, falou de ti e eu vim aqui para ouvir o que tu tens para me dizer da parte de Deus. Queridos, eu creio nisso. Creio de todo o coração.
creio porque coisas tremendas já está começando a acontecer no nosso meio. Aqueles amados que estão buscando ao Senhor de mente e coração aberto, que estão firmes no propósito do Senhor, não olhando nem para a direita nem para a esquerda, sabe? Não estão, como se diz, se camuflando, não estão se justificando, estão dizendo: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Um dia o pastor João Carlos disse assim, fez uma pergunta: como é que vocês acham que os cristãos da igreja primitiva, dado o início, como é que eles se comunicavam entre eles? Nós já estamos vendo isso, amados. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Continuando. No Atos 11, a defesa de Pedro. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Imagine o que aquele povo deve ter pensado, né? Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me disse: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo. Pois se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, e não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque
era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão em Antioquia. Gente, em um ano, em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos, pequenos Cristo. Por quê? Porque eles faziam as mesmas coisas que Jesus fazia. Os enfermos eram curados, os cegos viam, os mortos ressuscitavam. Amém? Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio, o imperador. Coincidência, né? Eu nem sabia eu nem lembrava que nesta palavra estava escrito isso. Lembrei agora. E você? O Senhor não nos tem falado a respeito disso, amados? Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, dando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinela à porta guardava o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo. Olhe que coisa mais extraordinária, um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, as algemas, correntes. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. E à medida que o anjo ia passando, as portas iam se abrindo e Pedro ia seguindo. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Ele chegou a achar, devia estar achando até que era uma visão. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Amados, toda a guarda foi acometida de um sono profundo. Muitas vezes a gente ora: Senhor, que o inimigo das nossas almas entre em sono profundo. Glória a Deus. Chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam.
Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. E eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o anjo de Pedro. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Amados, atônitos deve ter ficado aqueles guardas que estavam lá, as correntes com as algemas fechadas, as portas todas abertas, e Pedro não mais estava lá. Glória a Deus. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não o achado, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes de comum acordo se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, morreu. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo-se sobre ele as mãos, o despediram. Glória a Deus. É muito bom de ler essas palavras, porque a gente se anima, né? O Espírito Santo é o mesmo, o poder de Deus é o mesmo. Então, por que as coisas não acontecem? Porque está faltando aqueles que dizem: Senhor, eis-me aqui. Senhor, cumpra-se em mim o teu querer. Senhor, usa-me para que o teu nome venha a ser honrado e glorificado. Senhor, que eu seja uma ferramenta útil na tua mão, Senhor, nas tuas mãos, Senhor. Tora barrela silibarria soriandai. Tarimar lacalastoria laramas. Amados, e aqui continua, você pode ler depois sobre Elimas, o mágico, e etc, etc. Amados, muitos fazem comércio, comercializam a fé. Aqui no próximo capítulo ele fala de Elimas, o mágico, que ficou impressionado com os dons que os cristãos tinham e quis comprá-los. E você pode ler depois. Então, queridos, o Senhor está buscando verdadeiros adoradores, amados, que verdadeiramente querem. O Senhor não está chamando aqueles que como se diz, os doutores, até também o Senhor chama todos, mas tem gente que pensa assim: eu não conheço, nunca fiz teologia, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. O Senhor busca pessoas que estão dispostas, amado. Você está disposto? Quem está disposto, ergue a sua mão.
Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Tu conhece aqueles, o nome de cada irmão, de cada irmã, de cada casa, Senhor, cada família, Senhor, espalhado pelos 4 cantos deste planeta, Senhor. Todo aquele que estiver assistindo agora ou que ainda vai assistir esse vídeo, Senhor. Todo aquele, Senhor, que disse: sim, Jesus, sim, Senhor, eis-me aqui. Que seja radicalmente curado, que seja batizado com todos os dons espirituais para realizar sinais, prodígios, maravilhas, Senhor, em Teu nome. Assim como Pedro, assim como Paulo, assim como Barnabé, assim como a Tua promessa, Senhor, é que nos finais dos tempos, Senhor, o derramar seria muito maior do que foi no início, porque se faz necessário, porque o mal e muito tem se multiplicado. Tora balasili barla soratarai esti andaramas. Tora maini hastiri balaras tori andias tuiomai. Louvado seja, bendito seja o nome do Senhor. Senhor, Tu conhece aqueles que estão com as mãos levantadas. Senhor, Tu conhece os desejos dos corações. Senhor, Tu sabe as áreas que eles precisam ser curados, que precisam ser libertos, que precisam ser sarados, Senhor. Sarado das enfermidades, porque a Tua morte não foi em vão, Senhor. Oh, Senhor, sopra o sopro de vida do Teu Santo Espírito nas narinas da Tua noiva, Senhor. Pinga o Teu colírio, Senhor. Louvado seja e bendito seja o Teu nome, Senhor. Nós recebemos, Senhor, tudo aquilo que Tu tem para nós, Senhor. Nos capacite através do Teu Espírito Santo, Senhor. Que possamos verdadeiramente sermos chamados de cristãos, de pequenos Cristo. Por quê? Porque os sinais seguirão aos que crerem, aos que creiam, aos que creem. E nós cremos em nome de Jesus. Sarabai estiri balara soria dirimas. Hora cantiri restalastoruman. Senhor, visita, que haja uma visitação do Teu Santo Espírito extraordinária nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Sorabalacili barlastoria dirimas. Te apresenta, Senhor. Honamastila relasoleribasti andaremas. Louvado seja, bendito seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém mesmo. E amém mesmo. Basta abrir a porta dos vossos corações e eu entrarei. E sempre tenho o melhor do melhor para os meus filhos. Glória a Deus. Estou chamando o meu povo nesta noite. Aleluia. Aleluia. Tora balastili barrias. Derrama minha unção naqueles que diz sim para o meu agir. Sim, Senhor. Tu tens total liberdade no nosso meio, Senhor. Minha vinda é real. Santifiquem as vossas vidas. Eu faço milagres naqueles que abrem a porta para mim. Oh, Senhor, asti está lá, ria soy emanas. Oh, Senhor, louvado seja, bendito seja Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos? Então, que Jesus ricamente te abençoe, que o óleo de alegria do Senhor seja derramado sobre a tua vida, que a graça do Senhor se multiplique, que a alegria, gente, a alegria do Senhor, a alegria da salvação, amados, sabe, a alegria da salvação, de ter o nosso nome escrito lá no livro da vida, amados, escrito não com caneta Bic, não com tinta têmpera, não, escrito com o sangue do Cordeiro Santo.
Tora barrela sili de bastori anderemas. Oh, aleluia. Amém, queridos? Que Jesus ricamente te abençoe, que o Senhor te prospere, que o Senhor te livre de todo mal, que o Senhor venha realizar sinais, prodígios, maravilhas em no nome dEle, na tua vida, na tua família, no nosso meio, em nome de Jesus. E usa-nos, Senhor, para que o teu nome seja honrado no nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor, boa noite a todos, um bom fim de semana e não esqueçam de orar 7 vezes ao dia, orar aquela 1 hora lá em línguas ou declarar os decretos, os escudos da palavra do Senhor e fiquem firmes, amados, fiquem firmes no Senhor. Boa noite a todos. Ele pediu para te dar oi para a esposa dele, a Suzana, que está assistindo hoje e que estava gostando. Amém, querida. Que Deus te abençoe, esposa do Wesley, Suzana, em nome de Jesus. Se eu não me engano, Suzana, não era Suzana o nome da esposa de aquele que lavou as mãos lá, o Pilatos. Me parece que é. Em nome de Jesus, ela era temente a Jesus, temente a Deus, ela era cristã. Amém? Então, Deus abençoe a todos os amados, em nome de Jesus. Boa noite a todos, queridos. Fiquem na paz.